Bom dia, alunos. Vamos começar nossa aula de aplicações de equações diferenciais ordinárias em problemas de misturas na engenharia. Na engenharia civil, também ocorre o uso de misturas. Ela aparece principalmente nos materiais utilizados na construção civil. Um exemplo dessa mistura é o concreto, que para ser produzido é utilizado areia, cimento, brita e água formando uma massa homogênea. Não esquecendo que o cimento também apresenta uma mistura, pois será ser produzido a homogeneização das matérias-primas, carbonato de cálcio, sílica, alumínio e minério de ferro. Nós vamos observar que este mesmo tipo de raciocínio serve para modelar uma variedade de fenômenos, sejam reações químicas, descargas de poluente em um lago, injeção de medicamentos na corrente sanguínea, entre outros. Um problema típico de mistura envolve basicamente um tanque, com uma capacidade fixa, preenchido com uma solução completamente misturada de alguma substância. Uma solução de uma dada concentração entra uma taxa fixa, e a mesma mistura sai também uma taxa fixa, que pode ser diferente ou não desta taxa de entrada. Vamos partir então para a criação de uma fórmula que vai nos ajudar nesses problemas de misturas, aqueles que a taxa de entrada e de saída são fixas. Vamos ter que a variação da quantidade de produto sobre o tempo vai ser igual a taxa de entrada vezes a concentração de entrada menos a taxa de saída vezes a concentração de saída. Porém, a concentração de saída vamos usar de uma fórmula diferente, de um jeito diferente, porque aqui já vai ter misturado os dois produtos. Então vamos ter que a concentração de saída vai ser a quantidade de sal, digamos assim, se a questão envolver sal, ou quantidade de cimento, quantidade do material a ser dissolvido, sobre o volume do tanque inicial, mais a taxa de entrada menos a taxa de saída. Tudo isso multiplicado pelo tempo. Assim, vamos ter o volume no tanque, ou a quantidade de sal sobre o volume no tanque, que vai ser a nossa concentração de saída. Feito isso, nós podemos arrumar a nossa questão de forma a ela se aproximar de uma EDO linear, que é o quê? dy sobre dx mais p de x vezes y igual a q de x. E aí podemos resolver de duas formas, que é uma, fator integrante, e duas, a fórmula de Lagrange. Agora vamos aplicar a teoria em uma questão de misturas. Um tanque com 1000 litros de vinho com 15 kg de fermento dissolvido. O suco puro entra no tanque a uma taxa de 10 litros por minuto. A solução é misturada e escoa com a mesma taxa, quanto de fermento há no tanque após 20 minutos. Podemos deduzir duas equações a partir dessa questão. A primeira é que a variação de quantidade de fermento sobre a variação de tempo é igual a taxa de entrada. A taxa de entrada, como a questão diz, é 10 vezes a concentração, que no caso vai ser zero, pois o suco entra puro, menos a quantidade que escoa, que é 10 vezes a quantidade de fermento, que sobre o volume, 1000, mais a taxa de entrada menos a taxa de saída, vezes o tempo. Então, para simplificarmos a equações e tornar ela uma EDO, vamos cortar os zeros e, então, resulta na variação de quantidade de fermento sobre o tempo igual a 10 vezes Q sobre 1000. Cortamos o 10 com 1000, vai ficar dq dt igual a menos Q sobre 100. Colocando tudo dois um lado, vai ficar a variação da quantidade de fermento sobre a variação do tempo mais a quantidade de fermento sobre 100 igual a zero, resultando em uma EDO. Sim, então, formando a EDO, vamos achar o fator integrante pela fórmula de dy sobre dx mais pxy igual a qx, sendo que o q é o y é o q. Achamos o fator integrante que I de x é igual a e elevado a p de x dx. Como vocês sabem, o p de x é o 1 sobre 100, e então resolvendo, I de x é igual a e elevado à integral de 1 sobre 100 dt. I de x é 1 sobre 100t. Agora vamos pegar a equação dada e multiplicar pelo I de x, toda a equação. Quando multiplicamos, damos a perceber que isso é a mesma coisa que a derivada da multiplicação de q vezes e elevado a 1 sobre 100t. A partir disso, vamos, para ficar melhor feito, a gente coloca a integral dos dois lados.
integral do lado que q vezes e elevado a 1 sobre 100t, da derivada disso, igual a integral de zero. Integral com derivada da própria equação, igual a integral de zero vai ser uma constante. Q vai ser c sobre e elevado a 1 sobre 100t. Para ficar tudo no numerador, vamos colocar que Q é igual a C vezes E elevado a menos 1 sobre 100t. Como meu colega vem dizendo, vamos fazer a mesma questão, porém com a equação de Lagrange. Como ele já achou o fator integrante, eu não vou fazer novamente. A gente vai usar o mesmo fator integrante, que é I de x igual a E elevado à integral de 1 sobre 100 dt, que vai ser igual a E elevado a 1 sobre 100t. Então, vamos lá. Substituindo na equação, Q de t é igual a E menos 1 sobre 100t vezes a integral de 0 vezes E elevado a 1 sobre t vezes dt mais a constante. Resolvendo isso, vai ficar Q de t é igual a E menos 1 sobre 100t vezes a constante. Para a gente achar a constante, nós vamos simplesmente colocar o valor do tempo e a quantidade na fórmula, que vai ser a quantidade igual a 15, igual a E vezes menos 1 sobre 100 vezes 0, que é o tempo, vezes a constante. E a gente vai achar que é 15 igual a E sobre 0, que vai dar 1, vezes a constante. Então, a constante é igual a 15. Como a questão pede a quantidade de fermento no tempo 20, a gente vai substituir na formulazinha que a gente já sabe qual é, que vai ser Q de t igual a E elevado a menos 1 sobre 100 vezes t vezes 15. Nós vamos simplesmente substituir no tempo e botar o número 20. Então, vai ser Q de 20 igual a 15 vezes E elevado a menos 1 sobre 100 vezes 20, que vai ser igual a Q de 20 igual a 15 vezes 1,22, menos 1,22. Q de 20 é aproximadamente 12,28 quilos. Por fim, temos aqui o gráfico da função e elevado a menos 1 sobre 100t vezes 15, que é uma função exponencial, então temos essa curva que vai sempre tendendo a zero conforme os valores de x vão aumentando. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.